Ciro Gomes, mais uma vez na Bahia e recebendo o carinho dos baianos. O senhor se sente bem quando vem aqui em Salvador, na Bahia? Eu me sinto bem. E o brasileiro que não veio ainda, eu digo venha, porque aqui a gente vê por que o Brasil está condenado, mesmo com muito sofrimento, a um dia ser invejado pela humanidade. É um povo maravilhoso, extraordinário. Aqui a gente encontra uma vitalidade cultural. Por todo o sofrimento, o povo não perde a alegria, não perde a atitude. Enfim, eu amo quando eu posso vir para cá. O senhor tem uma característica que ele consegue identificar, um bom termômetro político, consegue identificar as nuances da população, os humores, não só do eleitorado, mas da população em geral, dentro e fora de campanhas políticas, e consegue traduzir isso muito bem. Eu queria saber a tradução de Ciro Gomes sobre como está a autoestima, o humor, o comportamento do brasileiro nesses 6 meses de 2019 com o governo Bolsonaro. Olha, me preocupa muito o sentimento dominante hoje, especialmente entre os jovens. É uma descrença quase depressiva e não é para menos. Nós temos um quadro social e econômico que é o pior dos últimos 120 anos. Eu me dou a estudar esses assuntos, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, nós estamos completando 10 anos, os piores dos últimos 120 anos. Isso explode no desemprego, explode na 63 milhões e 500 mil pessoas com nome sujo no SPC, 11 milhões e 200 mil garotos que não têm oportunidade nem de estudar, nem de trabalhar. A violência, embora os homicídios tenham uma leve tendência de queda, eu acompanho isso, mas a violência assusta muito ainda a família brasileira. E a política, ela tem ciclos de renovação da esperança da população. E o Brasil, desta vez, dissipou praticamente essa energia mágica que a gente de 4 em 4 anos tem, qualquer que seja o partido, qualquer que seja o candidato eleito, por conta do tamanho da crise, que não foi o Bolsonaro que produziu, mas das contradições absurdas que o Bolsonaro introduziu, inclusive em retrocesso econômico. Em retrocesso econômico, o governo federal está anunciando outras coisas. Anuncia queda da inflação, anuncia aumento do crescimento em alguns setores produtivos, mas o senhor trouxe aqui para a Bahia dados que contradizem isso. Nós infelizmente estamos vendo no Brasil paixões e ódios tentarem mistificar contra a observação do povo e contra os números oficiais do próprio governo. Por isso eu lanço no Brasil inteiro, e vou atualizar de 3 em 3 meses, uma forma de ajudar o povo brasileiro a entender as coisas sem esses ódios e essas paixões, porque, veja bem, a pior execução de orçamento do Brasil em educação na história são os 6 primeiros meses do governo Bolsonaro. Como é que eu chego a isso? Com números oficiais da Secretaria de Tesouro Nacional, do MEC. Então, o Brasil está com o pior volume de investimento da história desde a Segunda Guerra Mundial. Investimento em geral. O Brasil está com a menor execução orçamentária em segurança pública também da história do Brasil, comparando alho com alho e bugalho com bugalho. Mas segurança não é um tema importante para esse governo, não é um tema sempre repetido, a necessidade de segurança? Uma das 3 razões mais importantes da vitória do Bolsonaro foi o aceno que ele deu de perceber a violência como um grande problema, o medo da população e o anúncio de uma promessa meio mirabolante de armar todo mundo, mas uma promessa difusa de atacar o problema. E como é que a gente define no mundo inteiro, nas democracias amadurecidas, se o governo faz o que promete? É olhando como é que o dinheiro é aplicado. O dinheiro é pouco, sempre haverá dificuldade de aplicar, e você olha se aquilo que o governante fala, eu vou priorizar a segurança, você vai lá e olha e compara objetivamente o gasto que o governo atual está fazendo. No mesmo período, eu estou fazendo 2012, os 6 primeiros meses de 2012, os 6 primeiros meses de 2014, os 6 primeiros meses de 2018 e os 6 primeiros meses de 2019. E estou afirmando dados oficiais. É a menor execução orçamentária em segurança, saúde, educação de toda a história do Brasil. Essa é uma forma de enxergar. Eu acabei de ver no Twitter do presidente Jair Bolsonaro que é a forma de comunicação que ele adotou, a forma preferencial, ele comemorando uma queda no índice de crimes, na quantidade de crimes absolutos nos 3 primeiros meses do ano. Em torno de 60 mil a menos crimes. Isso aí está também na ênfase que o senhor dá para o quesito segurança? É verdade que no Brasil de 2019, os homicídios, ou seja, os crimes contra a vida, os crimes violentos contra a vida, experimentaram uma queda importante.
Não caíram 60 mil. 61 mil homicídios é o total de homicídios que aconteceram no ano 2017, oficialmente. No ano 2018 não temos o dado oficial, mas eu acompanho como equipe de profissionais, e eu sou, por exemplo, do Ceará, eu acompanho de perto. Nós temos lá uma queda importante. E é justo que a gente reconheça que não foi a execução orçamentária, mas talvez, os especialistas ainda não estão seguros, a providência que o governo Bolsonaro tomou de transferir os chefes do comando dessas facções criminosas, que comandavam o crime em São Paulo, em Fortaleza, etc., para presídios federais, dificultando as comunicações, coisa que eu havia prometido e que era óbvio que tinha que ser feito por qualquer candidato, talvez seja justo reconhecer que terá uma influência nisso aí. O governador Ciro Gomes, é importante ele ressaltar que ele faz o mérito quando merece ter o mérito e faz a crítica quando ele enxerga a possibilidade de crítica. Muita gente da esquerda, principalmente dos partidos PT e PSOL, não vê motivos para mérito em Ciro Gomes, só vê motivos para crítica. Por que isso acontece, governador? Veja, talvez seja basicamente pela maior virtude que eu procuro cultivar. É de não mentir. Então, veja, eu acho que o governo Bolsonaro é uma tragédia, é deplorável, mas acabei de dizer para você que os números oficiais que eu levanto e acompanho sinalizam para uma queda importante nos homicídios. Não é 60 mil, não é isso. Caíram 20 mil, olhe lá, mas isso é muito importante porque quebra uma tendência. Depois eu digo com muita segurança de que a economia está indo para o brejo, o Bolsonaro jogou o ano de 2019 fora. Depois eu digo, enfim, coisas que são a realidade. E no Brasil, esse radicalismo, o bolsomínio e o petralha, os violentos, um existe por causa do outro. E eles não querem nem ouvir falar de alguém que aposte na inteligência do povo, que aposte que nós precisamos negócio de governo, a gente deve olhar para o governo com o pé atrás. Todo governo é obrigado a fazer as coisas corretas e o papel da oposição, onde eu estou com o voto de quase 14 milhões de brasileiros, é cobrar, fiscalizar, dizer muito bem quando acertar e dizer está tudo errado quando errar. E eu ainda faço mais, quando eu critico, eu ainda assumo a responsabilidade de propor uma alternativa objetiva, como fui o único candidato dos 13 que apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Só que nessa reforma a gente resolveu o problema do buraco em 24 meses, só que cobrando dos grandes. E eles agora prometem resolver em 10 anos só cobrando dos pobres. Essa é a diferença. Essa proposta que passou, o texto base, que foi aprovado, o texto base da reforma da Previdência, e o senhor, como uma pessoa que conhece amplamente o espírito e a vida do nordestino, o senhor acha que é uma proposta de reforma da Previdência feita muito com a visão paulista e pouco pensando no Brasil como um todo, principalmente no Nordeste? Ela é feita estritamente obedecendo à visão dos ricos. E os ricos, é bom lembrar, eles não estão nem aí para a Previdência Social. O que eles querem, os banqueiros, é destruir a Previdência Pública para o restinho de Previdência Pública que existir e migrar para a Previdência Privada. Essa é a grande motivação do Paulo Guedes, por exemplo. A classe média brasileira já faz muito tempo que perdeu a confiança no sistema público de Previdência e está com muito sacrifício migrando para planos privados de Previdência Social. Quem leva na cabeça é o nosso povão, que não tem tido nem sequer o direito de saber o que está acontecendo. E essa é a grande tragédia brasileira. E esse não é um problema que o Bolsonaro criou, isso é um problema que vem de trás, mas o Bolsonaro vai agravar profundamente. Você falou no Nordeste, o 70% do dinheiro que circula nos pequenos municípios do semiárido tem como origem os cofres da Previdência, ou pelos benefícios do Fundo Rural Antigo, ou pelos benefícios da aposentadoria, ou pelos benefícios do BPC, e na medida em que eles fazem a média do cálculo agora ser não mais sobre os 80% maiores salários, mas sobre os salários todos, eles vão derrubar em 13% o volume de dinheiro que circula na economia, agravando ainda mais o dado em que é o comércio, fechou 13 mil pontos de comércio no Brasil. 13 mil não, 220 mil pontos de comércio fecharam. 13 mil foram 13 mil indústrias que fecharam no Brasil, na mais violenta depressão econômica da nossa história. Então é uma reforma da Previdência que é tecnicamente ruim, porque nem de longe resolve o problema. Num primeiro momento vai agravar a depressão econômica e o desemprego, e ela é profunda e selvagemmente injusta. 83 de cada R$100 dessa reforma Bolsonaro vão cair no lombo, o sacrifício vai cair no lombo de quem ganha até R$2.000 de salário por mês. Uma proposta tecnicamente ruim e injusta, como o senhor acabou de avaliar aqui agora, foi aprovada por pelo menos 8
correligionários do senhor do PDT. E todos eles estão nessa tarde de quarta-feira, estão suspensos pela executiva, pela diretoria executiva do partido. O senhor concorda com essa suspensão como vice-presidente e qual o desdobramento disso? Concordo, porque nós somos um partido democrático trabalhista. Nós, volto a dizer, fomos a única candidatura que apresentou uma proposta alternativa. A gente resolveu em 24 meses, por quê? Porque nós cobraríamos um imposto progressivo sobre lucros e dividendos que só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Isso arrecadaria 70 bilhões de reais por ano. Nós cortaríamos 20% da renúncia fiscal dos grandes, que levam 386 bilhões de reais por ano. E aí já traríamos mais 40 bilhões de reais. Por isso, em 24 meses, o déficit público sumiria, se o nosso modelo fosse feito. Eles optaram por deixar os grandes continuando sem pagar nada e, como eu disse, 83 de cada 100 reais de sacrifício no lombo do pobre. Quem vota a favor disso não pode estar num partido trabalhista. O Brasil tem 43 partidos, 37 deles estão no Congresso. E tem partido que quer que o pobre se lixe, tem partido que quer fazer mesmo o discurso e a apologia e a defesa dos interesses dos ricos. E numa democracia é assim que as coisas são. Portanto, quem votou no nosso partido a favor de uma reforma que deixa os ricos sem pagar nada e arrocha ainda mais no lombo do trabalhador e da pequena classe média, não pode estar no partido trabalhista. Portanto, a nossa direção andou em acerto, correto, mas nós não punimos ainda, apenas suspendemos e vamos dar a cada um deles o amplíssimo direito de defesa, né, para que eles, se defendendo, expliquem essa contradição. Depois disso, a Comissão de Ética vai recomendar o que o partido vai fazer e o diretório, então, o Diretório Nacional, tomará a providência devida. A deputada Tabata Amaral, que ficou muito marcada nesse episódio, disse que a consciência dela, o estudo dela sobre economia, a motivou a fazer esse voto. O senhor concorda que ela tem individualmente a prerrogativa de escolher o voto dela? Todo mundo pode escolher, a questão é aonde você exercita a sua militância. Veja, a Tabata conhece a proposta do PDT. A Tabata assinou, nós não fizemos só uma proposta na eleição, agora no debate, na Previdência do Bolsonaro, nós apresentamos o que no jargão técnico chama-se substitutivo. Nós apresentamos um projeto alternativo e a Tabata assinou o projeto alternativo. Esse projeto alternativo fazia a balança pender por mais ricos, o sacrifício, protegendo os mais pobres, que é a natureza do nosso programa. E ela foi no Diretório Nacional, na Convenção Nacional, e não disse nada contra que nós íamos fechar a questão. Ela teve meses, entre março e agora, para comunicar, por exemplo, para mim, que a recrutei, que a afiliei, que estimulei, que considero que é uma pessoa de muito valor e que tem apenas 25 anos, portanto, está na idade ainda de errar, mas também precisa ter humildade. O senhor se sentiu traído, nesse caso especificamente, com Tabata Amaral? Traído é uma palavra muito forte. Eu me senti frustrado, decepcionado. Por quê? Porque ela não teve sequer, vamos dizer, a clareza, se ela tinha uma convicção técnica, não é, de colocar isso na hora que era próprio. O partido abriu a discussão interna, nós não chegamos ali de surpresa. Nós abrimos a discussão, tinha mais de 500 companheiros, todos os prefeitos, governadores, deputados, estava todo mundo lá. Ela também estava, inclusive, na mesa, não é? E ela não disse nada contra. E ela sabe que 83 de cada 100 reais é a Previdência, é contra quem ganha até 2 mil reais de salário. Foi um erro aceitar a filiação da Tabata Amaral ou até convocá-la, convidá-la, como o senhor fez? A gente só vê isso depois. Qual é o problema para a gente entender? A mim me parece que a Tabata recebeu de última hora uma ordem. De onde viria essa ordem? Do seu verdadeiro partido. Então, como os partidos no Brasil estão muito desmoralizados, especialmente porque falam uma coisa na véspera da eleição e depois vão lá e fazem tudo o oposto, começam a surgir no Brasil movimentos, não é? E também, especialmente depois que a lei proibiu o financiamento empresarial da política. Portanto, começam a surgir movimentos no Brasil, e ela é filiada a 2 desses movimentos, que eu agora estou vendo, na verdade, são partidos políticos clandestinos. Eles têm estatuto, eles cobram fidelidade dos seus membros, eles têm procedimentos disciplinares e eles levam grana dos miliardários do Brasil e fazem todos a mesma agenda. A agenda neoliberal do baronato financeiro do Brasil. Todos são iguaizinhos, a mesma coisa. Do MBL ao Acredita, ao Renova BR. E eu percebi que isso, só depois que eu vi,
Porque como a Tabata é uma pessoa de muito valor e ela tem uma história de vida maravilhosa. A Tabata nasceu num lar, numa favela de São Paulo. Eu visitei a casa dela. A Tabata tem uma mãe que começou a vida, que é empregada doméstica. A Tabata tem um pai que a assumiu, que era trocador de ônibus e morreu na tragédia do crack. Portanto, quando eu descobri esse talento, eu disse, bom, aqui está uma pessoa perfeita para aquilo que eu sonho para o povo brasileiro. Nasce na miséria mais atroz e pela educação, pelo seu valor, chega nas melhores universidades do mundo. Agora está votando para atender a ordem desses grupos. Vai dizer que tecnicamente a reforma é boa? Não é, eu estou lhe dizendo, a reforma do Bolsonaro não resolve nada. Todo mundo vai perceber isso mais rapidamente. A reforma do Bolsonaro vai prejudicar a economia brasileira no curto prazo, porque ela diminui a receita por consumo das pessoas. Portanto, nem resolve o problema e vai ser, no primeiro momento, contracionista do nível de atividade econômica e pesa absolutamente de forma perversa sobre os mais pobres e a pequena classe média. Ou ela acha que sabe disso melhor do que eu. Não é que ela não seja brilhante, ela é. Mas eu tenho 61 anos dedicados a estudar essas coisas. E não é que eu seja eu estou cercado de assessores qualificados e eu trago os números para demonstrar. Ainda no caso de Tabata Amaral e o movimento Acredito, o empresário Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, é um grande mentor, talvez até financiador desse movimento. Isso aí se enquadra no que o senhor chama de partido político clandestino com um dono específico? Sem nenhuma dúvida. O Jorge Paulo Lemann é um grande brasileiro. Eu não sou daqueles que alimenta preconceito contra rico, não é nada disso. Agora, ele compreende as coisas do Brasil a partir do seu ponto de vista de rico e banqueiro. E para eles, então, a reforma da Previdência, mesmo com que pese desagradavelmente, vamos ver aqui, um operário da construção civil, não é, que ganha o salário mínimo como servente, para se aposentar, vai ter que trabalhar até os 73 anos de idade, 65 de idade mínima, mais 40 de contribuição. Como em 40 anos de contribuição ele fica 8 anos desempregado, porque a obra acaba, dá baixa na carteira, procura outro emprego, o IBGE dá o dado oficial. Em 40 anos o trabalhador mais pobre do Brasil fica 8 anos sem carteira assinada. Portanto, ele tem que botar 8 anos a mais de contribuição em cima de 65 anos de idade. Eu desafio, sabe, qualquer brasileiro a ir num canteiro de obras, num prédio, numa obra pública, e se achar um operário com 65 anos de idade. Um balconista de comércio. Isso não existe, isso é uma selvageria. O que eles fizeram foi extinguir. Se um general morre, a mulher dele, a viúva, recebe 100% do salário dele sem teto. Se um servente de pedreiro cai do andaime e morre, a mulher dele vai ganhar 60% do salário mínimo. Então isso que se votou é uma selvageria. E para o Jorge Paulo Lemann, isso é um efeito colateral da obsessão de tomar o dinheiro público para o rentismo, para a especulação financeira. Tudo bem, isso é o ângulo de vista dele. Agora, nós, o Partido Trabalhista, o Partido Democrático Trabalhista, o partido que ancestralmente vem da memória do Getúlio Vargas, que criou o sistema de seguridade social público no Brasil, isso não é razoável. Aí eu digo que a Tabata merece ser fuzilada, desmoralizada, esculhambada. Não, ela apenas tem que escolher um partido onde essa agenda do baronato, do dinheiro, possa ser feita. Por quê? Porque vai vir outras coisas. Nós agora vamos entrar no debate da reforma da tributária. Nós somos a favor de tributar progressivamente lucros e dividendos. Os barões do Brasil são contra. Nós defendemos a tributação mais progressiva das grandes heranças dos ricos. Os barões são contra. Então a vida dela vai ser um inferno, porque ou ela atende ao grupo dela, ou ela atende ao programa que é explícito no nosso caso. Está tudo escrito, eu fui para a campanha, perdi votos naturalmente, porque tomei um lado. Levei bordoada, levei crítica porque tomei um lado. E não foi fácil não, muitos companheiros queriam que eu tirasse a minha proposta de reforma da Previdência, porque podia ser confundida, como foi por muita gente, como uma concessão a esse ideário, não é, antipovo, antipobre, não é, que tem aí. E eu forcei a mão porque eu acho que é necessário integridade na política. Eu mesmo tenho uma vida partidária trágica, porque eu entrava nos partidos, assinava o estatuto, assinava o programa, e o partido ia por poder fazer tudo o contrário. E eu, ao invés de ficar lá fazendo de conta que era um dissidente, não sei o que e tal, saía. Talvez alguém duvida que num país que tem 47 partidos eu não seria capaz de criar um partido. Eu tirei 14 milhões de votos no Brasil, nunca quis criar um partido para mim,
porque acho errada essa quantidade de partidos. E aí é uma menina de 25 anos de idade, mal chegada na vida pública, se elegeu por causa do quociente eleitoral do partido, sabia das propostas do partido, participou das discussões, não falou uma vez nada contra. Agora vem alegar isso? Não, isso é dupla militância. Recentemente teve um evento reunindo os 5 mil maiores investidores do Brasil, um evento feito pela XP, Expert XP, o ministro Paulo Guedes estava lá, o ministro Sérgio Moro estava lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava lá, mas Ciro Gomes não foi convidado. Por que o senhor não foi convidado para os investidores ouvirem o que o senhor tem para falar? Eu já fui à XP, já fiz palestra para eles e eu faço uma diferença, eu cobro. Quando os estudantes me chamam, eu não cobro nada. Quando os sindicatos de trabalhadores me chamam para fazer palestras, eu também não cobro nada. Ainda ontem estive em Ilhéus, fiz uma palestra, a aula magna de abertura do Congresso dos Estudantes de Economia do Brasil e já fiz para a XP também cobrando. Na verdade, eu sou uma pessoa que não representa o que o tal mercado financeiro deseja. Mas eles me respeitam muito, porque eles sabem que eu não ando mentindo. Cobrar sobre palestra é um dos temas que está envolvido o procurador Deltan Dallagnol. O senhor concorda que isso é uma denúncia ou é um factoide, esse caso especificamente? A denúncia não é de cobrar por palestras, porque é autorizado por lei que um procurador da República possa dar palestras e cobrar por elas. A denúncia é que ele fala de forma absolutamente vulgar, que está aproveitando a notoriedade, o networking, ou seja, os relacionamentos que ele estabeleceu por liderar a força-tarefa da Lava Jato para faturar. E usa essa expressão quase como de um bandido, né, acertando como é que divide o butim do tráfico de droga. E isto revela, de fato, uma imoralidade absolutamente imperdoável. O senhor já me disse numa entrevista anterior, quando estava em campanha, em pré-campanha, melhor dizendo, que como conhecedor do direito, bacharel de direito, não via substância na sentença do ministro Sérgio Moro, do atual ministro Sérgio Moro, contra o ex-presidente Lula. Agora, reveladas algumas conversas do ministro, o senhor estava certo? Ainda vamos ficar mais claramente orientados. Eu não acho que o Lula seja inocente de nada. Se tem um brasileiro que sabe que o Lula, né, contemporizou com a roubalheira na Petrobras, e sou eu. Eu, por exemplo, denunciei o Eduardo Cunha, e o Lula deu furnas para ele roubar. Isso eu denunciando e o Eduardo Cunha me processou. Eu denunciei o Michel Temer e o Lula deu a vice-presidência da República, aproveitando a popularidade generosa que o povo merecidamente dava a ele, botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. E eu denunciei, chamei de ladrão o Michel Temer, que ele é ladrão, todo mundo está sabendo hoje, e eu fui processado e o Lula deu. Né, a esculhambação na Petrobras, do Eunício Oliveira, presidente do Senado, do Sérgio Machado, tudo isso eu denunciei para ele publicamente. Portanto, eu estou cansado de saber que o Lula não tem nada de inocente. Agora, no direito, não interessa se a gente considera uma pessoa ou não inocente. Um juiz tem que julgar conforme a prova que há nos autos. E a sentença do triplex tem 81 páginas, eu li e raríssimos brasileiros leram, e é muito frágil. Porque quando você escreve 81 páginas é porque falta a página. Percebe? Está aqui, ó, prova tal e tal. Não tem um conjunto indiciário. Então o Lula visitou o triplex, encontraram um papel em que era uma promessa de compra e venda, sem assinatura, mas estava no apartamento do Lula. Portanto, há um conjunto de indícios muito constrangedores, mas nunca se condenou no Brasil por conjunto indiciário. Vamos pegar o célebre caso americano do Al Capone. O Al Capone era um assassino que a polícia sabia, o Al Capone era um contrabandista perigoso que a polícia sabia, o Al Capone era um chefe da máfia que toda a polícia sabia, mas a polícia não conseguia prova disso, porque ele era muito safo, muito esperto. Como é que a polícia americana prendeu o Al Capone? Conseguiu uma prova de uma fraude no imposto de renda. Ali tinha uma prova, então é a página que não tem na questão do Lula, embora esteja, volto a dizer, cansado de saber que o Lula não tem nada de inocente. Recentemente eu tive o prazer de assistir uma entrevista, uma conversa, um bate-papo do senhor no site My News, em que o senhor foi muito contundente contra o presidente da República, chamando ele de imbecil, de jumento e de quase burro. Eu gravei exatamente as palavras que o senhor usou. O senhor repetiria essas palavras? Veja, é o que eu penso, mas assim, às vezes há um calor. Por exemplo, o que é que a gente pensa de um presidente da República que pega um filho policial de 35 anos mais 5 dias e nomeia para o mais difícil cargo da diplomacia do mundo
que é a representação de um país junto ao Império Norte-Americano. Desculpe interromper, aí eu preciso que o senhor dê uma ênfase sobre o peso que esse cargo tem. Como o senhor entende muito o povo, o senhor vai conseguir falar para o povo qual a dimensão desse cargo? Veja, os americanos hoje são a única potência global. E eles dão as cartas em tudo que interessa. Por exemplo, nesse momento você tem um pedaço da humanidade em convulsão. A Síria, a Líbia, o Egito, o Iraque, tudo isso desestabilizado pelos americanos. Agora estão avançando em direção ao Irã, que não é um país trivial. O Irã é um país quase do tamanho, né, sei lá, do Brasil. É menor do que o Brasil, mas é um país que naquela região tem a importância relativa do Brasil e que tem uma coesão popular muito grande. Então você tem o seguinte, o Brasil é chamado nos órgãos multilaterais a dar opinião, a colaborar, e quem representa a posição do Brasil junto ao governo americano é o embaixador do Brasil junto ao governo americano. Então esse cargo sempre foi destacado por mais qualificado, mais treinado, mais maduro dos embaixadores profissionais do Brasil que tem uma embaixada. Comércio exterior. Vamos ter clareza. Por exemplo, o Brasil está hoje deixando parado 1/3 das nossas refinarias. Aqui na Bahia, por exemplo, 1/3 da refinaria está parado e nós estamos comprando gasolina, óleo diesel e gás de cozinha dos Estados Unidos. Qual é a explicação disso? Quem representa essa tensão comercial para defender os empregos, as empresas brasileiras, o salário do trabalhador brasileiro, é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então é preciso ter muita experiência em comércio internacional, é preciso ter muita experiência jurídica do direito internacional, é preciso ter muita diplomacia para se situar nas diversas nuances. O Brasil tem uma posição antagônica aos Estados Unidos, quando nós queremos uma ordem internacional que não tenha um chefe só, que seja assentado no direito e não na violência, que o presidente dos Estados Unidos resolve e aí invade um país, porque isso hoje são eles, mas amanhã podemos ser nós. Então o Brasil sempre defendeu, tradicional, entra PT, sai PT, entra Fernando Henrique, nós temos uma diplomacia profissional. E este rapaz tem 35 anos, é um policial. Você dá alguma coisa contra policial? Não. Eu apenas não entrego o meu filho para fazer uma operação de apendicite por um malabarista. Eu acho que um malabarista de circo faz uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir fazer jamais. Tamanho extraordinário talento de fazer o malabarismo, né? Mas eu não posso entregar meu filho para fazer uma operação de apendicite por um malabarista. Esse rapaz defende um vagabundo enojante, por isso que eu falo às vezes as palavras mais quentes, que é o tal Coronel Brilhante Ustra. O Coronel Brilhante Ustra é um torturador famigerado, que pegava mulheres, como a Mira Leitão, sua colega jornalista, trancava numa sala escura e botava uma cobra para a pessoa ficar apavorada, ou ratos para invadir a vagina de uma mulher. Esse é o Brilhante Ustra. Eu ia dizer o que ele é mesmo, né, mas na televisão a gente não deve dizer. Esse rapaz defende o Coronel Brilhante Ustra como exemplo. Quando os americanos souberem disso, muito improvável que eles aceitem esse tipo de coisa. Esse cidadão disse que deveria se fechar o Supremo Tribunal Federal usando um sargento e um cabo. E eu sei dessas coisas todas. Então ele não tem nenhum apreço pela democracia, não tem nenhum apreço pela dignidade do ser humano quando faz a defesa e a apologia da tortura, e agora vai projetar a imagem do Brasil nos Estados Unidos. Isso é uma vergonha que transforma o nosso país, sabe, na chacota e na humilhação internacional. Uma última pergunta para o governador Ciro Gomes, a assessoria dele está cobrando aqui. O senhor é um candidato natural na eleição de 2022. O senhor já se pronunciou, já se colocou à disposição da sociedade como um líder da oposição. O senhor está trabalhando para isso. O senhor está se mobilizando no território nacional como esse líder, essa voz da oposição. Aí eu queria perguntar, numa eventual candidatura em 2022, o governador da Bahia, Rui Costa, também está se mobilizando para tentar ser candidato a presidente. O senhor preferiria entrar num debate contra Fernando Haddad ou contra Rui Costa? Rui Costa é muito mais qualificado do que o Fernando Haddad, que é uma boa pessoa. O Rui Costa tem uma experiência de governo relativamente exitosa, não é um poste. Infelizmente, o Haddad perdeu a reeleição em São Paulo, é um bom amigo, às vezes eu sou mal entendido, e eu não estou falando da pessoa dele, que eu volto a dizer, uma boa pessoa, mas ele perdeu as eleições para a reeleição em São Paulo no cargo para o João Dória, que é um grande farsante,
e perdeu em todas as urnas. Os bairros ricos, os bairros de classe média, os bairros pobres, 100% das urnas de São Paulo, e não foi nem para o segundo turno. E é essa pessoa que o Lula escolheu para ser um poste, um pau mandado. Não acho, francamente, que o PT da Bahia tem essa característica. Eu sou amigo deles e acho que se o Rui for candidato, o debate pode se qualificar bem, porque nós vamos discutir projeto e vamos discutir coerência. Talvez o que pese mais gravemente sobre ele é a memória do PT, ou vamos fazer de conta que não aconteceu a desindustrialização, vamos fazer de conta que os bancos não ganharam o que nunca ganharam no governo do PT, vamos fazer de conta que as estruturas brasileiras não foram desmontadas no governo da Dilma. Mas isso é um debate de ideias, não é um debate de imagens, explorando o justo carinho que uma parte importante do nosso povo tem pelo Lula, e que autoriza o Lula a botar pessoas como a Dilma, que, sendo uma boa pessoa também, não tinha experiência política nenhuma e desastrou o Brasil, permitindo a chegada do Bolsonaro. Ou alguém acha que o Bolsonaro surgiria se não fosse a gravíssima contradição do PT? Governador Ciro Gomes, vice-presidente do PDT, sempre muito bem-vindo, sempre uma boa conversa, um bom papo. Parabéns, continue na luta aí na batalha. Um abraço.